Isso não é muito falado, tá, pessoal? Mas a gente tem 6 tipos de gordura. Vamos apresentá-las aqui, né? E como a gente queima. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembra que dia 10 de janeiro, daqui a pouco, Leandrão. Isso, às 6 horas da tarde, tem o lançamento do meu e-book de dieta inteligente, tá? Bulk e Cutting, R$ 29,90. Mais informações aqui nos comentários. Então, a nossa gordura número 6 é a gordura visceral. E aí, vísceras, né? Você já lembra ali de tripa, intestino, fígado. E é justamente isso. É uma gordura que está entre os nossos órgãos. Ou seja, ela está atrás da parede abdominal. Então você já deve ter visto, sabe? Todo mundo tem um tio assim. Aquele tio que tem uma barrigona e é dura a barriga dele. E tem aquele tio que tem a barriga caída, bem molona assim, ó. O que tem a gordura bem molona, é um outro tipo de gordura, nós vamos falar dela aqui, mas o que tem essa barriga dura é uma gordura visceral. Por quê? Porque ela está entre as vísceras, estômago, fígado, baço, e ela está empurrando a parede do abdômen. E aí é por isso que fica duro, porque o abdômen está próximo, né? E essa gordura, ela é extremamente inflamatória, e é por isso que é encurtadora da nossa vida. Ela é mais tendenciosa de acontecer nos homens do que nas mulheres por fator hormonal. E isso eu já vi bastante acontecer, né? Por exemplo, entre os alunos da consultoria, tem aluno que faz uso de recurso ergogênico, esteroide, e às vezes está tomando anastrozol para sair pelas orelhas. Então você está com uma carga andrógena muito alta e o estrogênio muito baixo. E isso causa acúmulo de gordura visceral, e aí vai dar barriga. Então muito cuidado na hora de brincar com esteroides. Essa gordura, ela libera uma coisa que a gente chama de adipocinas. E essas adipocinas, elas pioram a resistência à insulina e também aumentam a pressão arterial. A gente tem um hormônio que se chama adiponectina e esse hormônio ajuda a queimar a gordura. E ele fica justamente na gordura visceral, ou seja, quanto mais gordura visceral você tem, mais dificuldade você tem para perder gordura. Então vai virando literalmente uma bola de neve, perdoe a brincadeira. E é brincadeira mesmo, tá? Porque eu já fui obeso. Leandro, quantos que você perdeu? Quase 40. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema para qualquer dúvida. Mas se você quiser ver minha história, tem aqui no canal. Vamos falar da gordura número 5, depois a gente fala como é que perde gordura. Que aí essa sim é a gordura subcutânea, que ela tá na pele. Então é aquele segundo caso, onde a pessoa tem uma barriga caída e mole. Essa gordura é aquela que você consegue beliscar com os dedos, né? Que a gente vê até na dobra. Sabe quando você vai fazer aquele protocolo de dobra cutânea? É exatamente a gordura subcutânea que você está pegando. Essa gordura é a que atrapalha a definição, né, do corpo como um todo. É uma gordura menos danosa à saúde, mas também fabrica ali alguns hormônios, ferra a produção de outros, faz mal para o coração, etc. Sobrecarrega o teu organismo, você não pode ter níveis altos. Gordura 4, a gordura bege. Essa gordura, ela tem uma característica de conversão, né? Então ela vai pegar uma gordura ruim do seu corpo e transformar em boa. Ela tem a sua origem na gordura branca e ela é ativada com um aminoácido que a gente chama de irisina. E aí você vai dizer, Leandrão, como é que faz para eu liberar a irisina no meu pequeno organismo? Fazendo exercício físico. Ou seja, durante a prática do exercício físico, você aumenta o seu potencial de queima de gordura em todo o dia. Isso é para qualquer exercício. Então, vou fazer musculação porque ativa o metabolismo. Beleza, isso tudo é verdade. Mas a gente tem coisas que são extras, que não é o gasto calórico que acontece ali durante o treinamento, é uma melhora do seu sistema. Então, durante o treinamento, você pode ter uma queima de gordura branca, né? Vamos falar dela já sobre isso, e você pode transformar a branca em bege, o que é ótimo para o teu organismo. Então vamos falar da número 3, a gordura branca, né? Essa gordura branca, ela também é perigosa para o nosso organismo e ela vai ser criada principalmente num ambiente onde a gente não faz exercício, porque aí não faz essa conversão, e aí numa dieta hipercalórica, que aí você acaba ganhando gordura. E essa gordura é a que mais aumenta o triglicérides do corpo. Por isso que quando você consegue transformar a branca em bege, você acaba reduzindo o seu triglicérides, por exemplo. A gordura branca, normalmente ela vai ser mais acumulada na barriga, assim subcutaneamente falando, nos flancos, mulher acumula bastante no tríceps, que é aquela gordura difícil de perder. Sabe aquele lugar que você seca todinho assim o seu corpo, você fala, cara, o braço tá legal, mas essa região tem uma gordura persistente. Essa gordura é uma gordura branca. Claro, tá, pessoal, que a gente está falando aqui dos efeitos negativos, mas, por exemplo, a gordura branca serve para proteger as nossas vísceras, o nosso corpo. Ela não é de todo ruim. O problema é que hoje a gente não precisa muito mais disso, né? Antigamente corria na selva, pulava de árvore, corria de bicho. Hoje você fica mais de boa, você pega elevador no máximo, é o maior risco que você corre no dia. Isso para pelo menos uma boa parte das pessoas. E aí você tem os efeitos colaterais sistêmicos, né? E a gente tem também, número 2, a gordura marrom,
que ela é considerada uma boa gordura. Essa gordura ela faz o isolamento térmico, não é a branca que faz, tá? Esse benefício você tem com a gordura marrom. Por isso que quem tem mais gordura marrom é uma pessoa que sente mais calor mesmo. E quando você ativa essa gordura para proteger você do calor, você melhora a sua eficiência energética. E esse é um dos motivos, você já deve ter reparado isso. Sabe quando tá frio, você fala, caramba, meu, quando tá frio, Leandrão, eu tenho uma fome do cacete. Essa fome do cacete vem da ativação da gordura marrom que está te mantendo aquecido. E aí você tem uma termogênese, termocalor, gênico, geração de calor a partir de calorias. Você gastou mais caloria para gerar calor e isso te dá mais fome. Diferentemente no verão ou no ambiente quente, que você sente diminuição do apetite em relação ao frio. E aí nós vamos deixar aí no número 1, né, a gordura essencial, que é uma gordura que nós temos que ter no nosso organismo para ele desempenhar perfeitamente. Elas são encontradas nos órgãos, nos tecidos, incluindo aí nervo, cérebro, pulmão, fígado, glândula mamária, enfim, a gente tem no corpo inteiro isso para desempenhar uma boa função. Beleza, Leandrão? Então, eu aprendi sobre os 6 tipos de gordura. Nós temos gorduras boas no nosso organismo, gorduras ruins e gorduras muito ruins, não é mesmo? Como é que eu faço para perder isso de uma vez por todas? Bom, você já entendeu aqui que no andar da carruagem, né? Fazer exercício vai ajudar, fazer dieta vai ajudar, mas eu vou deixar um vídeo mais específico, tá? Para te ajudar a se livrar de todas essas gorduras e manter as boas, lógico. Então dá uma conferidinha neste vídeo aqui.